Amém, queridos? Mais uma vez a gente pode estar junto, né? Glorificar o Senhor e aprender um pouco mais com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu queria que a gente pudesse orar, né? A gente aqui na igreja, você e colocar diante de Deus as nossas vidas. Amém. Pai, nós colocamos, ó Deus amado, as nossas vidas, ó Deus, na Tua presença, Pai. Que Tu possas, Senhor amado, no Seu amor, Pai, mover, Senhor amado, de uma forma sobrenatural, ó Deus, através dessa palavra, Senhor. Ó Deus amado, que todo ranço, ó Pai, Deus amado, todo vestígio de religiosidade, Senhor, possa ser banido, Senhor amado, das nossas vidas, Pai, pelo nome de Jesus. Eu gostaria de falar um pouco sobre uma palavra muito conhecida, né? Claramente que quando a gente terminar a palavra, né, você vai ter uma visão diferente daquilo que você tem agora. Eu tenho quase que a maioria das pessoas já ouvi essa palavra. É a mesma coisa que eu ouço sempre. E eu queria dizer para você que checkmate, que você vai chegar no final da palavra a uma conclusão que você na realidade precisa de aprender muito, assim como eu também. Amém? A nossa palavra de hoje, ela fala de um filho pródigo. Talvez até o nome do filho pródigo a gente sempre colocou para aquele que saiu. Mas a verdade pode ser bem diferente quando a gente começa a estudar esse texto e a gente chega à conclusão que, quem sabe, o filho pródigo foi aquele que ficou. E eu queria começar lendo essa palavra. E eu queria que você acompanhasse comigo para a gente poder aprender bastante dela. Amém? Está em Lucas 15, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus, os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come. Talvez a explicação de toda essa parábola está justamente nesses dois versículos. Os fariseus chegam e começam a observar que Jesus começa com pessoas que estavam em pecado. Eles começam a ver Jesus ensinando que eles acham que não merecia salvação, que não merecia Deus. Eles começam a murmurar, começam a censurar Jesus, porque Jesus estava com aquela... E eu queria que você entendesse uma coisa. Os pecadores e os publicanos eram alguém que, na visão dos fariseus, não ia para o céu. Era alguém que debaixo de pecado, alguém que não conhecia nada daquilo que era de Deus, né? Os escribas, os estudiosos, colocavam eles como a raça de lado. Não, esse aqui não merece estar junto. E aí é em cima dessa situação acontecendo, que Jesus vem e faz algo sobrenatural. Ele começa a ensinar, né? Ele começa sua parábola e ele tem o endereço certo. O endereço é para esses fariseus e esses escribas. E Jesus começa a ensinar para mostrar para aquelas pessoas como é que um pai, como é que alguém que supostamente é pecado, ou alguém que está no erro. A Bíblia passa toda ela convertindo para um Deus de amor, um Deus que é o bom pai, a busca da ovelha perdida. E essa parábola está justamente falando sobre aquilo que foi perdido, aquilo que se perdeu, mas aquilo que alguém que valorizou o que foi perdido fez para buscar. E essa parábola, ela fala de algumas coisas muito fortes, muito sérias, né? Então, lhe propôs Jesus essa parábola, né? Jesus sai e começa a conversar, principalmente de pessoas, né, que ele precisava justamente ensinar, ele precisava abrir, luz em toda aquela escuridão, porque eles simplesmente julgavam Jesus. É o que muitas vezes acontece conosco. Nós temos o hábito, nós temos o costume de sermos muito imediatistas no julgar alguém, no julgar uma situação que está acontecendo. A gente é muito rápido.
A gente é muito rápido para julgar. Sem nem saber o que está acontecendo, a gente já emite parecer, a gente já emite opinião. E essas opiniões, elas são absolutamente fora de contexto, elas estão erradas e elas não trazem a verdade. E é isso que a gente queria ver se aguça no teu interior. O que está acontecendo na sua vida, como é que você vive. Porque essa parábola, ela conta a história de duas pessoas. E conta a história de um pai. E nós precisamos nos enquadrar, ter que entrar. Ou naquele filho que estava desviado, que era pródigo e ficou, ou naquele outro filho também que estava desviado e foi embora. Em uma dessas situações, provavelmente a gente vai se enquadrar. E é justamente quando a gente se enquadra numa dessa situação que nós vamos ser chamados por Deus a mudar de atitude, mudar a nossa de agir, para que nós na realidade sejamos atraídos para Deus e nós venhamos acessar aquilo que Deus tem para nós. E Jesus, ele começa a parábola da seguinte maneira: então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros e, cheio de júbilo, indo para casa, reúne os amigos e os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ou seja, Jesus, ele em todo momento, ele está abrindo o leque para que as pessoas entendam, para que aqueles religiosos entendam que ele valoriza aquelas pessoas que estavam perdidas. Aqueles religiosos se achavam encontrados, eles se achavam com o direito da salvação, mas Jesus estava mostrando para eles que ele veio buscar o perdido. Muitas vezes nós estamos perdidos, mas a grande verdade é que o nosso orgulho, a nossa altivez não nos permite ser encontrados por Deus, porque muitas vezes nós achamos que nós não precisamos disso. Nós achamos que a salvação, esse perdão, esse ir atrás é só daquela raça lá, é só da prostituta, é só do ladrão, é só do cara que está fumando maconha. Não, querido. Muitas vezes nós dentro da igreja estamos perdidos. Aqueles homens dentro do seio religioso, eles estavam perdidos. E é isso que Jesus chamou a atenção, para que eles pudessem voltar para a presença de Deus, para que eles pudessem se humilhar. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos os dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Tinha um filho que era aquele cara imoral, é aquele cara que queria herança, e tomou posição e pegou a herança, e ele foi fazer o que ele bem quis com a herança. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos dos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um desses teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou.
E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e nos regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. A grande verdade é que havia um filho que na realidade ele partiu para a imoralidade, ele gastou de forma absolutamente irresponsável tudo aquilo que era parte da herança. E nós precisamos analisar que quando Jesus ele aborda um assunto como esse, ele estava falando para aqueles fariseus e para aqueles escribas, que havia alguém que tinha se perdido, e ele valorizava essas pessoas. Jesus, ele foi o bom pastor que veio para as ovelhas de Israel. Essa é a grande verdade. Ele é aquele que veio atrás, veio em busca daquele que estava perdido. A gente pode observar que muitos de nós, ou na realidade todos nós estávamos perdidos. Todos nós estávamos perdidos. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Ou seja, todos nós estávamos perdidos. Você que está dentro da igreja estava perdido. Você que estava fora da igreja estava perdido. Todos pecaram, todos precisavam da graça de Deus. É isso que nós precisamos entender. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, e porque nós começamos a ter algumas atitudes assertivas, nós começamos a achar que nós temos direito a alguma coisa. Mas aquele filho, o que ele faz? Ele cai em si, ele volta, ele pensa, ele começa a refletir, e ele começa a falar: poxa vida, na casa do meu pai, nem os empregados da gente comiam dessa forma. E eu estou aqui comendo comida no prato com os porcos. Isso na realidade foi quase que uma afronta para os escribas e fariseus. Era uma afronta porque o judeu não tocava nem porco, nem comia porco. Você imagina alguém chegar ao ponto de chegar a um lugar que os fariseus nem comeram animal eles comiam, porque era um animal impuro. Então Jesus começava a confrontar a religiosidade a maneira deles pensar, porque é justamente o que aconteceu. Quando Jesus começa a ministrar para aqueles que eles achavam que eram pecadores e eram, aqueles que eles achavam que era aquela raça que não merecia nada, Jesus começa a confrontar eles. Olha, eu vim como bom pastor, eu vim para eles que estavam perdidos, eu não estou negando isso, mas eu vim para que eles possam se arrepender. O filho imoral, ele caiu em si, ele voltou e chamou o pai de pai. Ele entendeu que tinha um pai. E esses publicanos, esse pessoal que estava em pecado, que não tinha esperança de salvação, quando eles se encostam em Jesus, eles estão entendendo a paternidade. O problema nosso é que muitas vezes nós estamos, envoltos na religiosidade, e a religiosidade começa a nos cegar. Quantas pessoas são capazes de fazer um monte de coisa em nome da religiosidade? E quantas pessoas aproveitam da religiosidade das pessoas? Por quê? Porque elas acham que salvação é paga. Porque elas acham que a salvação é por merecimento. E a Bíblia deixa bem clara que a salvação, que esse amor de Deus, ele é incondicional, ele é gratuito. Jesus começa a mostrar, porque Jesus lidava com essas pessoas. Jesus andava com as mulheres que estavam em pecado, que elas precisavam de perdão. Jesus, ele que as pessoas tivessem acesso. Endemoniados tinham acesso a Jesus. É óbvio que eles chegavam a Jesus, eles eram libertos. Mas eles tinham que ter essa oportunidade. Mas os religiosos da época não aceitavam. Por quê? Porque eles eram os moralistas. Eles eram aqueles que faziam tudo certinho. E achavam que porque tinham naquilo que era proposto, eles tinham maior merecimento. Eles tinham, inclusive, achavam que podiam se levantar contra o próprio Deus. Contra o próprio Jesus, contra o próprio pastor, contra o próprio mestre. E é justamente isso que Jesus faz, confrontar esse pessoal. E é muito importante a gente entender isso, irmão. Aquele filho saiu, o imoral saiu, fez tudo que não prestava. Mas uma coisa ele nunca esqueceu. Ele aprendeu que tinha um pai, que tinha alguém que era amoroso, que tinha um lugar, que tinha pão,
que tinha comida, que tinha dormida, que tinha um lugar de sossego. E mesmo quando ele estava lá no mundo, ele se arrependeu e ele caiu em si e falou: caramba, olha o que eu fiz. Eu saí de um lugar de aceitação, vim para um lugar onde todo mundo aproveitou de mim. E lá na casa do meu pai, ele não aproveitava. Meu pai me ama. Eu vou voltar, vou pedir perdão para ele. Esse filho tomou atitudes, querido. Ele voltou, ele se arrependeu e ele resolveu a vida dele. A pergunta hoje para você: como é que você está? Como é que você se enquadra numa história como essa? Como é que você se enquadra numa parábola como essa? Na realidade, você consegue discernir quem é você nessa parábola? Você está em pecado? Você está com a sua vida toda desconcertada? Talvez todo mundo te condene, talvez todo mundo diga que você não tem mais jeito. Será que não chegou a hora de você cair em si e falar assim: olha, tem um lugar que eu sou aceito. Tem um lugar que eu sou amado, não pelo que eu tenho, não pelas minhas posses, mas tem um lugar onde eu posso ser perdoado. Tem um lugar onde as pessoas vão me amar. Será que não está na hora de você voltar para os braços do Pai? Será que não está na hora de você ir para a presença de Deus, deixar Ele restaurar a tua vida? Sabe, esse Pai, Ele representa o Senhor. Assim como aquele filho representa todo mundo em pecado, todo mundo que teve a chance e virou as costas para Deus. Sabe, ele mostra como o Pai lida com esse tipo de pessoa. Ele saiu e ele de encontro ao filho. Sabe, ninguém ia correr, principalmente uma pessoa mais idosa, de encontro a ninguém. Não era costume nem sair de casa. Para falar a verdade, esse pai, ele mostra um amor tão grande, tão tremendo para aquele filho, porque na época, nenhum judeu ia deixar um pivete, um pichote, seja com que idade for, chegar em casa e falar: eu quero a minha parte da herança. Ele levaria um açúcar. E a grande verdade, se fosse em outra situação, esse filho seria apedrejado, porque ele tinha se levantado, ele tinha se rebelado contra a autoridade do pai. E é justamente isso que acontece conosco quando nós nos rebelamos contra a vontade do Pai. Quando Deus realmente Ele quer, sabe, abençoar a nossa vida, nós nos levantamos acima da vontade de Deus e nós não damos valor a essa vontade. Deus quer restaurar isso. Aquele filho que estava lá, o imoral, sabe, o insubordinado, sabe, aquele insubmisso, sabe, aquele arrogante que se levantou contra o pai, que desonrou o nome do pai, da família. Mas ele chegou num determinado momento, cai em si, e ele diz: olha, eu pequei. Sabe, querido, quando nós reconhecemos que nós pecamos, quando nós reconhecemos que nós que estamos errados e nós precisamos do perdão do Pai, irmão, não tem nada que vai impedir o Pai de nos perdoar, porque o coração do Pai é perdoador, porque o coração de Deus é perdoador, porque Deus, Ele quer resgatar, Ele quer achar os seus filhos de volta, Ele quer trazer essa ovelha perdida. Sabe, querido, olha, Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer a sua vida. Sabe, em momentos como esse, muitas vezes nós precisamos estar numa pior para a gente conseguir discernir quem é que ama. Quantas vezes, quando a gente está na boa, está com dinheiro, está com tudo, a gente se acha o cara, a gente se acha, sabe, o pau da rabiola. Não preciso de ninguém não, porque eu resolvo isso, eu dou conta. É o orgulhosão, não, eu tenho, o pessoal está todo mundo comigo. Mas na hora que a gente se vê sozinho, abandonado, sem dinheiro, sem lugar para dormir, a gente vai lembrar do lugar que a gente caiu. E é isso que Deus, Ele tem te chamado a tomar uma posição nesses dias. Lembrar do lugar que você caiu. Lembrar do lugar que você caiu. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Sabe, querido, quantas vezes nós voltamos de algumas situações da nossa vida, e nós vemos alguém que se arrependeu, alguém que voltou atrás, e falou assim: olha, eu pequei, eu quero voltar.
E a gente muitas vezes não se alegra com a pessoa. Muitas vezes a nossa maneira de agir é totalmente uma maneira que julga. Sabe, muitas vezes nós somos chamados para uma festa na presença de Deus. E ao invés de nós entrarmos na festa, a gente começa a fazer pergunta, porque na realidade o nosso coração não está, sabe, ligado na festa. Na realidade, a gente não é submisso o suficiente para falar, se há festa, é porque o Pai quis que houvesse festa. Se há festa, porque o Pai planejou essa festa. Se há festa, porque o Pai permitiu essa festa. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava. Querido, olha que ponto esse homem chegou. Olha que ponto a religiosidade foi capaz de levar esse rapaz. Ele era aquele filho desviado dentro de casa. Ele era aquele filho todo cheio de moral. Já viu esse tipo de crente? Todo moralista, todo cheio de vontade, acha que sabe, acha que tem toda a revelação da terra, acha que subiu ao monte com Moisés e também trouxe mais 10 tábuas da lei. Está cheio de gente assim. Pessoas que não, pastor, mas eu tenho direito porque eu ajudei na construção, eu tenho direito porque eu limpo, eu tenho direito porque eu sou dizimista fiel, eu tenho direito porque tem alguns que falam até assim, eu sustento a igreja. É o religioso, é aquele que chega no culto, está observando tudo, é o fiscalzinho para ver se tudo está acontecendo de acordo à vontade de Deus. É aquele que fala, não, eu dei uma cesta, mas fulano me deu uma cesta. Ele se acha aquele que pode julgar quem merece uma cesta ou quem não merece uma cesta. É aquele que está sempre empurrado. É aquele que está sempre de mau humor. Que não consegue festejar. Quando vê o desejo dele é acusar. E o mais incrível que acontece em tudo isso, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava conciliar. Irmão, olha quem é esse pai. Olha quem é esse pai. Ele saiu da festa e foi atrás do outro filho. Ou seja, 2 filhos que tinham jogado fora. 2 filhos que desonravam. Esse filho estava todo emburradinho. Igual um monte de crente fica todo emburradinho, não fica? Ah, porque eu não tive oportunidade. Ah, por que deu a oportunidade para fulano de tal e não me deu? Eu estou aqui há quase o dobro de tempo dele. Não, ele não se alegra com o irmão, porque ele não consegue discernir o irmão. Ele consegue discernir as coisas, ele consegue discernir, sabe, os direitos. A grande verdade é que ele chega para o pai e fala, olha, por que isso? Por que isso? Tu está errado. E a gente esquece que toda essa parábola era para quem? Para os fariseus, né? Para os escribas, porque eles se consideravam acima da lei, eles se consideravam os caros, os santão. E esse filho, do mesmo jeito, ele representa esses fariseus e esses escribas. Ele se achava acima da lei. Quantas vezes nós estamos na igreja, nós entramos pelos portais eternos de Deus na igreja, mas nós não conseguimos olhar o Pai. Nós não conseguimos adorar o Pai. Nós estamos envolvidos na vida do irmão, na vida do irmão X, Y. A gente não consegue adorar porque a gente está preocupado com a vida dos outros. Esse irmão, sabe, ele era um cara que estava prodigando, era um pródigo da vontade de Deus, daquilo que ele tinha liberdade. Ele tinha tudo no seu controle, né? E só queria saber de colocar a culpa nos outros. Colocou a culpa no pai, se levantou contra o pai. Ele não conseguia, do mesmo jeito daquele que saiu, desonrou o pai, ele desonrava o pai dentro de casa. Quantos cristãos dentro de casa desonram o próprio Deus dentro de casa? Porque não são amorosos, porque são absolutamente rebeldes, porque se acham, são em si mesmados.
são orgulhosos, arrogantes. Isso representa os escribas e os fariseus, por isso que eles não conseguiram enxergar a presença de Deus, não conseguiram enxergar a compaixão do Senhor, o amor do Senhor. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. A alegria dele estava baseado naquilo que ele podia ganhar. A alegria dele estava baseada naquilo que ele podia ter. De uma forma direta ou indireta, ele também estava com o olho na herança. Ele estava com o olho na herança. Ele estava dentro de casa, mas não chama o pai de pai. O outro filho que voltou e se arrependeu, ele chama o pai de pai. Mas esse filho aqui não chama. Ele não reconhece o pai como pai. Talvez ele reconheça como patrão, talvez ele reconheça como mandante, mas ele não reconhece como pai. Muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, nós estamos com os filhos de Deus e não conseguimos reconhecer o Senhor como nosso pai. Nós não conseguimos entender que esse pai perdoador, esse pai que toma conta de nós, ele quer o nosso bem. Ele quer cuidar de nós. Ele quer caminhar conosco. E é justamente isso que vai destruindo a vida das pessoas. Vai levando pessoas a se tornarem crentes amargos, crentes desanimados, crentes tristes, crente que abomina festa, crente que não se alegra, sabe, quando o pecador se arrepende. Crente que não consegue discernir o seu irmão. Ele não se alegrou. Os servos chegam, não, o teu irmão. Mas ele, quando chega no pai, não chama o pai de pai. Não tem intimidade com o pai, mas ele vai peitar o pai. Quantos homens e quantas mulheres estão dentro de casa, na casa-igreja, na casa-casa, e só querem saber de peitar a autoridade. Todas as vezes que nós queremos peitar a autoridade, principalmente externa, nós começamos a entrar numa escada, sabe, que só desce. Nós começamos a entrar num lugar de só queda e só maldição. Mas Deus, Ele te chama hoje, assim como o outro filho imoral, você que é moralista, voltar para o centro da vontade do Pai. Se arrepender sim, porque orgulho, arrogância e essa moralidade é pecado também, igual a imoralidade do outro. E é isso que Deus está te chamando para a casa do Pai. Sabe, começar a discernir o pai como um pai, começar a discernir o irmão como irmão. Quem na Bíblia fez isso? Caim se estranhou com Abel. Por quê? Porque não conseguiu discernir que ele era o irmão. Sabe, irmão, discernir que o irmão é irmão, quando o irmão tem uma vitória, você se alegra. Discernir que o irmão é irmão, você tem compaixão para com ele. Você tem desejo que ele cresça no Senhor. Quando ele tem uma oportunidade, você se alegra como se a oportunidade fosse sua. Quando ele é reconhecido, você sente, sabe, prazer no reconhecimento dele, como se você fosse reconhecido. Mas esse filho perdido dentro de casa, ele não conseguia discernir isso. Ele se achava acima da vontade do pai. Ele chega ao ponto de falar assim: pai, você está sendo injusto, você está sendo incoerente, você está sendo infiel. Eu estava aqui o tempo todinho, querido. Esse é o problema. Muitas vezes a gente está o tempo todinho fazendo aquilo, mas não faz com amor. Não faz com amor. Quantas pessoas que fazem algo para ajudar os outros, mas elas querem o reconhecimento, elas querem receber em troca. Mas é isso que Deus ele tem te chamado. Sair desse nível de precisar ser pago. Talvez muitas de nós não entendamos uma coisa. Quando nós somos pagos por alguma coisa, a grande verdade é que o salário a gente já recebeu. Muitos de nós queremos ser reconhecidos. Muitos de nós fazemos as coisas para que os outros venham nos aplaudir.
venham nos colocar num pedestal, venham falar, fulano de tal é o máximo. Mas o pai não, o pai saiu para buscar o imoral, o pai saiu para buscar o moralista, o pai saiu e foi atrás. Assim como o Senhor lhe fala para aqueles pecadores que tinham aceitado estar com ele, ele fala para escribas e fariseus, que também saiu atrás dele. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, quantas vezes eu quis levar vocês a entender o processo da compaixão, o processo do amor, o processo do chamado para a vida de vocês, e vocês não entenderam, pelo contrário, mataram a voz profética no vosso meio. E quantas vezes Deus está fazendo algo sobrenatural e a gente está perdido. A gente está perdido naquilo que a gente pensa, está perdido nos nossos achismos, nos nossos direitos. E Jesus, ele mostra algo para nós, que ele mostra que o direito que ele teve foi de amar, o direito que ele teve foi de se entregar, o direito que ele teve foi de ser compassivo, de ser misericordioso. Ele foi aquele bom pastor que chamou. Sabe o chamado que Jesus fez para esse filho pródigo, para os dois filhos pródigos, foi o chamado que ele faz para todo mundo. E eu te pergunto, querido, o que você faz com o chamado de Deus na tua vida? Quando alguém te convida, vamos à reunião, vamos lá na minha célula, o que é que você faz? Como é que você anda agora? Você anda emburradinho, chateadinho? Por quê? Porque não aconteceu do jeito que você queria? Porque você não teve o reconhecimento do jeito que você acha que você merecia? Aquele filho moralista, ele na realidade estava desviado. O filho moralista, na realidade, ele não conseguia nem chamar o pai de pai. O filho moralista era aquele que era implacável, era o acusador implacável. Mas o Senhor, ele nos chama para que nós sejamos amorosos. Sejamos rápidos em perdoar. Sejamos longânimos, sabe, com um ânimo muito longo, sabe, de querer estar com os irmãos, de discernir o corpo de Cristo, de termos paciência um com os outros, de compreender as dificuldades, compreender inclusive, como Paulo fala, as debilidades uns dos outros. Mas muitas vezes nós incorremos em quê? Nós incorremos no erro de sermos implacáveis. Nós incorremos muitas vezes no erro de sermos o quê? Pessoas que julgam, pessoas que impõem um fardo duro em cima dos outros. Nós somos rápidos em emitir pareceres, mas nós não somos rápidos em amar. E é isso que Deus tem ensinado nessa parábola, né? Tem ensinado nessa parábola. 2 filhos, um voltou para casa, e o pior de tudo, que não fala que esse filho voltou para casa. O pai foi buscar ele para a festa, mas o texto não fala que ele voltou. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Querido, olha só o que aconteceu. Ele não conseguia se alegrar, ele só conseguia ver o cifrão. Não, ele gastou, não, ele fez isso, fez aquilo outro. A grande verdade é que esse filho pródigo dentro de casa, esse filho moralista estava mais com a herança, com os bens, do que com a vida. Ele estava mais preocupado com coisas do que com a vida. Essa lição que Jesus traz para aqueles escribas e fariseus, ele puxa eles a meditar. Olha, entenda uma coisa, vocês conhecem, vocês têm ensino, vocês têm a palavra, mas vocês não conseguem discernir as pessoas, vocês não conseguem amar o seu próximo. O Senhor tem nos chamado hoje a amar o nosso próximo. Ele tem nos chamado a amar aquilo que
que ele ama, né? 2 filhos, o imoral e o moralista. O imoral voltou para casa, foi recebido pelo pai. O moralista também foi recebido pelo pai, mas o texto não diz, não conclui que ele voltou para casa. Qual é a lição que a gente tira com relação a isso? Aqueles escribas e fariseus não estavam interessados em Jesus, eles estavam interessados no seu próprio orgulho. Eles não conseguem conhecer o coração de Jesus, assim como o filho moralista não conseguiu conhecer o coração do Pai. Você consegue conhecer o coração do Pai? Você consegue sentir o Espírito de Deus lidando com a sua vida, lidando com o seu sentimento? Você consegue discernir a vontade de Deus? Ou você simplesmente é alguém que cumpre um monte de ordenância, mas não consegue valorizar a família de Deus? O Senhor olha a igreja como uma família, o Senhor olha a igreja como um corpo. A palavra diz que nós somos membros uns dos outros. Você consegue discernir isso? Quando o irmão, você também está mal. Quando o irmão tem motivo para celebrar, você consegue. Esse texto fala muito sobre isso. Fala muito sobre você entender, sabe, aquilo que Deus quer para nós. Os fariseus, como esse irmão, eles conseguiram cometer a loucura de não se alegrar com aquilo que o Pai se alegra. Os fariseus conseguiram cometer a loucura, sabe, a insensatez de se levantar contra Deus, de se levantar contra o Pai. Por quê? Porque não conseguia discernir o coração do Pai, porque não conseguia amar. Você tem se alegrado com a pessoa que se arrepende? Ou você, quando uma pessoa se arrepende, você quer colocar mais lenha na fogueira e quer afundar essa pessoa? Você sabia que todos nós temos uma herança? Você faz o que com essa herança? Um dos filhos foi lá, gastou de qualquer jeito, arrependeu e voltou. Outro filho tinha toda a herança, mas ele não conseguia valorizar a parte dele, porque ele só olhava para a herança do outro, porque o outro desperdiçou a herança. E não conseguiu amar a pessoa, porque ele via a herança de uma forma errada. Você tem uma herança diante de Deus, querido. Tem uma herança diante de Deus. E o que você faz diante dessa herança? Nós temos uma herança de salvação, nós temos uma herança de vivermos como corpo, bem ajustado, sadio, um corpo que se ajuda mutuamente, um corpo que consegue se amar mutuamente. Mas como é que você vive essa herança? Você consegue discernir que essa herança você não pagou por ela, você consegue discernir que foi Jesus que foi para a cruz para que você tivesse essa herança? Como é que você lida com isso? Você consegue discernir que essa herança, ela veio por graça? Que essa herança você não fez por onde merecê-la? Você pode ser uma pessoa que lê a Bíblia, você pode ser uma pessoa que ora, você pode ser uma pessoa que faz o que for, mas você não morreu na cruz por mim, nem por você mesmo. O preço já foi pago. Só há a diferença de valorizar a herança. E se você não consegue amar o seu irmão, você não entendeu a herança. Você não conseguiu discernir o valor da herança. Você não conseguiu discernir o Pai. Porque se você não discernir o Pai, você não discerne o seu irmão. Se você não discerne o seu irmão, porque você não discerniu o Pai. Você não discerniu o Pai. Aquele moralista que representava os escribas e fariseus, estavam cheios de ordenança, estavam cheios de faz isso, faz aquilo, eu mereço isso e aquilo. Se você observa o filho, ele chega a apontar o pai. Fala assim, olha, você foi injusto, você não está me reconhecendo, você não tem uma visão correta, eu que sei o que é correto, você vai fazer festa para ele. E o pai, amorosamente, porque ele queria atrair para si o outro desviado. Meu filho, tudo que eu tenho é seu. Sabe quantas vezes nós estamos na casa de Deus, nós não conseguimos discernir que tudo que
que é de Deus é nosso, querido. E ainda tem algo muito mais profundo. A Bíblia diz que Jesus, ele foi preparar um lugar para nós. Se isso já é tão cativante, imagine aquilo que ele preparou, porque é para um grupo aí sim seleto, que realmente o aceitou, que aceitou fazer parte da família, que o aceitou como Senhor. Agora, como você vive, querido? Você vive como esse filho rabugento, que não consegue valorizar as pessoas. O mais novo caiu. O mais velho estava caído. O mais novo voltou, o mais velho não mostra que ele voltou. Não mostra que ele voltou. Qual é a tua vida, querido? Qual é a tua vida? O mais velho ficou lá, sabe, cheio de ira, cheio de raiva. Não conheceu o coração do pai, não conheceu o coração de irmão. Estava disposto a matar, porque o problema dele estava na justiça própria dele. E na justiça ele não teria salvação, assim como os escribas e fariseus na justiça não teriam salvação. Agora a pergunta é: e você, querido? E você? E você? O filho que estava perdido, ele voltou. O pai chamou ele, vestiu ele, preparou ele, chamou para entrar na casa onde havia festa. O filho moralista não quis entrar na casa, não quis entrar na festa. Quantos irmãos ficam rabugentos, ficam, sabe, emburrados, porque não querem entrar na festa, porque não conseguem discernir que a festa, ela é muito menor do que aquele que produz a festa, que é o Senhor. A festa, na realidade, não tem significado quando há morte, mas a festa é para celebrar algo que você ganhou, que você recebeu. E aquele pai, ele estava celebrando porque tinha um filho perdido. E ele conseguiu trazer esse filho de volta. Esse filho voltou arrependido, reconhecendo ele como pai. Mas o moralista, pelo contrário, se levantou contra o pai. O moralista não conseguia, na realidade, ver o pai como ele era. Um cordeiro foi morto. O filho que estava perdido, porque ele se achava indigno, ele estava se humilhando, ele foi experimentado, o cordeiro. Mas o moralista não conseguiu discernir o cordeiro da festa. Os escribas e fariseus, muitos deles não conseguiram discernir o cordeiro da festa. Não conseguiram discernir o papel do cordeiro naquele lugar. Não conseguiram discernir o papel de Deus, o papel do Pai, o papel daquele que veio buscar o perdido. Não conseguiram. E a pergunta para você é: você consegue discernir? Você consegue discernir o papel do cordeiro na tua vida? Você consegue discernir a igreja na sua vida, querido? Você consegue? Sabe, eu queria que você hoje meditasse um pouco. Você é aquele filho que estava perdido? Está na hora de voltar. Você é aquele filho que está dentro da igreja e faz tudo na marra, com cara feia. Não, o pastor só manda eu limpar esse banheiro. Não, o pastor, ele cobra demais de mim. Você é daqueles que falam assim: eita ferro, o pastor falou desse jeito com você. Querido, ó, comigo eu não aceitava não. Sabe aqueles irmãos que servem, sabe, parece o maior fardo. Eu lembro que quando eu comecei na fé, e a gente sempre teve que lavar banheiro, sempre teve que lavar tudo, irmão. Eu confesso para você que eu fui muitas vezes esse crente desviado dentro da igreja. Fazia tudo, mas eu ficava no meu coração lá no fundo, falei: só a gente que faz as coisas, só a gente que resolve as coisas, só a gente que tem que limpar. Fica esses bonitão aí, tudo metido a estrelinha. Tudo metido a estrelinha, não pode ajudar, não pode fazer nada. A gente chega primeiro, sai por último. Ficava reclamando igual esse filho moralista. Querido, todas as vezes que você entra por esse caminho, você começa a realmente fazer o papel desse filho moralista, que não consegue festejar na casa de Deus. Não consegue festejar na casa de Deus. Sabe, quando você olha para o reino de Deus, o reino de Deus é totalmente diferente, querido. O reino de Deus, ele traz paz.
ele traz unidade. O reino de Deus, ele traz amor. O reino de Deus, ele traz compreensão. Sabe, o reino de Deus, ele mostra o pai que sai do seu lugar para ir buscar o filho. Isso retrata, sabe, a atitude de Deus Pai, se enviando na pessoa de Jesus para te buscar e para me buscar. Quando nós pecamos, quando a gente comete aqueles pecados, a gente fica pianinho, né? Ah, eu nem mereço salvação. Eu nem mereço ser chamado de crente. Não, eu não sou nada disso, não. Mas quando a gente está achando que está fazendo tudo, a gente se acha o merecedor, a gente se acha o santão da paróquia. Se brincar, nem Deus pode falar nada conosco. Quem é esse Deus para falar comigo? A santidade em pessoa. Foi justamente isso que abateu os grandes. Foi justamente esse orgulho, essa soberba, essa falta de entender quem é o Senhor que abateu todas essas pessoas. Eu queria que você meditasse comigo hoje. Você está na casa de Deus? Está na casa de Deus. Você está diante do Senhor. Você considera o seu irmão? Você considera a oportunidade de servir a Deus um privilégio? Sabe, querido, aquele pai, ele tinha autoridade sobre os 2 filhos. Aquele pai podia muito bem ter botado os 2 para correr. Ele podia muito bem ter apedrejado os 2, porque os 2 eram rebeldes. Os 2 se levantaram contra ele. Os 2 estavam preocupados com a herança, não estavam preocupados com o pai. Os 2 estavam sofrendo, por quê? Por causa das suas atitudes. Mas o pai não. O pai foi primeiro buscar um, encontrou ele, voltou, fez a festa, na alegria da festa. O pai amoroso e compassivo, ele sentiu falta do outro irmão, do outro filho. E vai lá, filho, o que houve? Filho, o teu irmão estava perdido, fazendo uma festa, e por que você não quer participar? O pai ouve todas as lamúrias do filho e fala para ele: filho, o teu irmão estava morto, estava perdido e nós o encontramos. Não seria o momento de festejarmos? E quantas vezes, querido, nós perecemos por isso, porque nós não conseguimos festejar a vitória do nosso irmão. Nós não conseguimos ter esse coração perdoador. Nós não conseguimos ter essa atitude ajudadora. E Deus quer mudar isso no nosso coração. O Senhor falou claramente, ele começa esse capítulo 15, falando para os escribas e fariseus, porque ele estava julgando Jesus, porque estava aceitando pecador, que trazendo essas prostitutas. Eles já tinham condenado, mas Jesus não condenou elas, porque Jesus tinha elas e eles como filho, chamava para junto de si. O que você está fazendo na igreja? O que você está fazendo com as pessoas que estão se perdendo perto de você? Não, só eu sou filho, só eu sou santo, e se quer pecar, que se exploda. Cada um vai colher o que plantou. Querido, Deus está te chamando para voltar para os braços do Pai. Você que está desviado dentro da igreja, só anda murmurando, dizendo, reclamando, não consegue entender o valor e a primazia, a magnitude do lugar onde você está, no lugar de vida. Você não consegue valorizar o seu irmão, você não consegue se compadecer com o seu irmão. Na nossa igreja a gente tem criança, tem adultos, tem senhores, tem senhoras, cada um na sua área, cada um com seus limites. O que o Senhor quer é que nós venhamos nos considerar. Se alguém começa a afastar, vai lá e traz ele de volta, e a gente possa se alegrar. O Senhor, ele se alegra, ele deixa tão claro a alegria do reino de Deus, que ele diz claramente que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Você compreendeu isso do coração de Deus, querido? Há uma festa por cada pecador que se arrepende. Jesus está mostrando através dessa palavra que aquele pai que representa o pai se alegrou por aquele pecador que se arrependeu. Aquele outro moralista que estava dentro da igreja não era, nem ficava ali, não conseguia discernir o pai como pai, não conseguia discernir o filho, o irmão como irmão. Você consegue discernir
discernir o pai como pai? Você consegue discernir o valor que tem o irmão seu? Quando você olha para o seu irmão, ou com aquela pessoa que está chegando na igreja pela primeira vez, ou aquela pessoa que você vai convidar, você consegue olhar para ela e olhar com compaixão, com desejo de ver ela entrando na casa? Você consegue sonhar e fazer uma festa para aquela pessoa entrando na casa de Deus? Mas o pai consegue ver isso, o pai visualiza isso. Então nós temos uma história de um filho pródigo, que talvez tenha sido o filho que não foi pródigo, ou que foi pródigo, mas se consertou. E nós temos um filho esbanjando tudo que tinha dentro de casa. Rico não aproveitava a riqueza, com o pai perto não aproveitava o pai, não conseguiu sentir saudade do irmão. Você já imaginou uma pessoa religiosa, moralista, chegou ao ponto de não sentir compaixão do próprio irmão? Quantas vezes nós não conseguimos sentir falta do outro? Mas o Senhor nos chama hoje a sermos essa pérola, sermos essa ovelha que voltou para o aprisco e que consegue discernir o bom pastor, que consegue discernir o pai. Eu não sei qual a situação que você está. Se você nessa parábola, você anda mais próximo do pai, ou você anda mais próximo daquele que vai gastar as oportunidades com aquilo que é do mundo, ou se você é aquele que fica dentro da igreja querendo julgar todo mundo, acha que é o juiz da igreja, que condena todo mundo, que acha que é melhor de todo mundo, e que acha que tem mais direito que todo mundo. Quem é você, querido? Eu queria que você, onde você está, né, eu entendo que toda palavra ela procura nos levar a uma reflexão, que você pudesse refletir nessa parábola. A gente sempre pregou ela, eu sempre preguei essa parábola enfatizando aquele filho que voltou. Mas existe aqueles que estão perdidos dentro de casa, que não consegue usufruir da festa que é estar dentro de casa, que não consegue se alegrar com os outros. Eu queria que você, aonde você está, que você fechasse os seus olhos. Pai, nós te pedimos, ó Pai, nessa hora, Senhor, sonda o nosso coração, Pai. Quantas vezes, ó Deus amado, nós tomamos o direito sobre as nossas vidas, como aquele filho, Deus amado, que desonrou o pai, virou as costas para o pai, Senhor. Quantas vezes, Senhor amado, nós dizemos, ó Pai, que a vida é minha e eu mando na minha vida. Quantas vezes, ó Deus amado, que nós dizemos, não devo satisfação para pastor nenhum, não devo satisfação para nenhum líder. Quantas vezes, Senhor, nós fazemos isso, Pai? Quantas vezes, ó Deus, nós nos afastamos, ó Pai, da Tua casa? Quantas vezes, ó Pai, nós nos levantamos contra a Tua autoridade, Pai? Mas nessa hora, Senhor, como aquele filho, Deus, que quando ele começa a ver as coisas, ó Deus, quando ele começa a ver a realidade, Deus, totalmente diferente da realidade que o pai dele, Senhor amado, tinha proposto, da realidade que ele estava acostumado, Pai, ele cai em si e se arrepende, Pai. Que nessa noite, Pai, viemos, ó Deus amado, nos arrepender, ó Pai, de toda a dureza do nosso coração, Pai. Pai amado, como aquele filho que estava dentro de casa, não conseguia viver a liberdade do lar, Senhor, não conseguia, ó Deus amado, viver os banquetes, ó Deus amado, que a Tua casa oferece, Pai. Não conseguia, Senhor amado, ó Deus, se alegrar, Senhor amado, em Te adorar, se alegrar em cooperar, se alegrar em fazer parte, Senhor. Nós clamamos, Pai, perdoa a nossa vida, Pai. Oh Deus amado, aquele, Senhor amado, filho, Senhor amado, moralista, Senhor amado, a Tua palavra não fala que ele voltou, Pai. Oh Deus amado, talvez seja uma projeção para aqueles escribas e fariseus, ó Pai, que continuaram na dureza de coração, Pai. Mas nós clamamos hoje, converte o nosso coração, Pai. Oh Deus amado, tira toda a dureza, Pai, toda, Senhor amado, moralidade, toda imoralidade, Pai, todo excesso, Senhor amado, tira, Pai. Ó Deus amado, e coloca um coração sensível, ó Deus. Um coração que Te veja, que Te entenda, que Te compreenda, não somente como Senhor, mas também como um Pai, Senhor, que toma conta de Pai. Nós Te clamamos, ó Pai.
Aquele filho não conseguia ver o irmão como irmão, Pai. Nós clamamos nessa hora, Pai, dai-nos ver o nosso irmão como irmão, Pai. Dai-nos, ó Deus amado, sentir desejo de entrar, Senhor amado, no qual Tu projetou, no qual Tu organizou, Pai. Oh Deus, aquele pai organizou uma festa, Senhor, e a festa não era só para quem o votou, mas era para aquele que estava ali, Pai. Era uma festa onde todos deveriam celebrar, Senhor, mas um deles, ó Deus amado, não conseguiu entender, Pai. Nós clamamos, ó Pai, quebra toda dureza de coração, Senhor, para que possamos entender o processo, todo o chamamento no qual Tu tem nos chamado, Senhor. E possamos, ó Pai, viver, Senhor amado, plenamente, Senhor amado, o que o salmista diz, Senhor, me alegro, me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh Deus amado, o chamado para vir para casa é para todos, ó Deus. Nós clamamos, ó Pai, que possamos, ó Pai, através das nossas vidas, através dos ó Pai, oh Deus amado, através dos meios de comunicação, Senhor, ecoar esse chamado, para que as pessoas possam vir para a Tua casa, Pai. É isso que eu te peço, Pai. Leva-nos, ó Deus, a todos, ó Pai. Ó Deus amado, nos alegrarmos com a Sua presença. Ó Deus amado, usufruir a Tua graça paterna, Senhor. É isso, Senhor amado, que nós te pedimos, Pai. Você, querido, que está aí de frente, ou a essa tela, ou de celular, da televisão, ou do computador, mas que Deus falou com você nessa hora. Talvez você se identifique com um filho moralista, ou talvez você se identifique com um filho imoral, mas você conseguiu ver a pessoa do Pai, que o desejo do Pai é te trazer de volta para casa, que o desejo do Pai é te colocar no lugar de segurança, do desejo do Pai é te dar autoridade, é te dar, sabe, uma condição de filho, não é de mas é de filho. E nessa hora você consegue entender que você precisa tomar uma decisão. Eu queria te desafiar. Confesse os seus pecados ao Senhor agora. Entenda, volte para casa ou venha para casa. Entrega a tua vida na presença do Senhor, que Ele está pronto a te receber. E Ele não vai te receber fazendo acusação, não. Aquele pai não falou nada, Ele já recebeu o filho amando ele. Ele já recebeu o filho como filho. Ele não tratou como empregado, como escravo, mas Ele tratou como filho, porque o pai ama o filho. Querido, o Senhor, Ele te ama. E nessa hora Ele quer ouvir do teu coração que você quer a Ele como Pai. Repete essa oração comigo. Senhor, eu reconheço que pequei. Eu pequei contra Ti, como aquele filho tinha pecado contra o pai. Eu reconheço, Pai, que eu não mereço. Eu reconheço, Pai, que nada leva-me a ter direito, a não ser a Tua graça e o Teu amor. Pai, eu entrego a minha vida na Tua presença. Pai, me perdoa os pecados e restaura a minha vida. Restaura a minha família, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu me entrego a Ti. Amém. Querido, se você fez essa oração, eu queria que você desse um jeito de entrar em contato conosco, que nós gostaríamos de te visitar, gostaríamos de falar com você. E que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Agora nós vamos passar para um momento super importante, sabe, nesse dia. É o momento da Santa Ceia. Antes de chamar o nosso irmão José Arlan, eu queria dizer para todas as mães da igreja, querida, que Deus possa te abençoar, tá? Que você entenda que o Senhor é contigo. Entenda que Deus valoriza todas as mães. Entenda que você é uma mãe de excelência. Que o Senhor é aquele que guarda a sua vida. Nós queremos dizer para você, muito obrigado. Feliz Dia das Mães. Infelizmente a gente não pode, até compramos as lembrancinhas, a gente não pode fazer, porque esse momento que você receba, sabe, no seu coração essa graça.
Entenda, feliz Dia das Mães. Que o Senhor possa te abençoar e te aguardar. Um beijão para todas as mães, para todos os irmãos. Que o Senhor te abençoe. Graça e amado do nosso Senhor Jesus Cristo, que seja com cada um de vocês, onde vocês estão no seio, na casa de vocês. Nós queremos celebrar com você a Santa Ceia do Senhor. Se não podemos ver o banquete da graça do nosso Deus. Amém? Então, é um prazer mesmo celebrar isso com vocês, né? Nós temos uma palavra que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, né? É algo extremamente, Paulo vem normatizando, né, a ceia do Senhor. E ele vem nos ensinando como é que isso se procede dentro da casa de Deus. E eu queria que você pegasse comigo agora a palavra de Deus, amém? No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. E nós vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Somente até aqui. Então, querido, eu queria estar conversando com você rapidinho, né, acerca dessa questão da ceia do Senhor, como ela é importante para nós cristãos, né? Jesus, ele institui então a sua ceia lá nos evangelhos, né? A palavra de Deus deixa muito bem claro que era um período em que ele estava reunido com seus discípulos, né? A sua alma estava tremendamente triste, pois estava acontecendo muita coisa estranha. Judas, uma pessoa que havia andado com ele 3 anos e meio, acabara de o trair, né? Então ele estava triste com isso. Não obstante disso, os outros discípulos que também estavam com ele, né, discutiam entre si qual deles seria o maior, qual poderia sentar à direita ou à esquerda do Senhor. Isso estava deixando o coração do Senhor muito triste, mas em meio a esse caos, né, Jesus surpreende os seus discípulos. É algo interessante, né? Jesus, ele surpreende os seus discípulos fazendo algo simples, né? Lavando os pés daqueles seus discípulos. Jesus então chama eles, né, senta com eles e institui, depois de lavar os pés dele, a ceia do Senhor, como uma ordenança à igreja a se fazer nos nossos dias. E Paulo vem agora no livro de Coríntios normatizando como é que tem que ser feita essa ceia. E Jesus, ele deixa bem claro que ele pega o pão, né, e ele parte ali o pão diante dos seus discípulos e ele diz: este é o meu corpo, comei, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele pega ali o cálice, né, o vinho, e ele diz: olha, essa aqui é a nova aliança, bebei também em memória de mim. Então é interessante que ele nos ensina isso. E Paulo, ele vem mostrando para nós a importância desta ceia do Senhor nos últimos dias. E para nós ela tem uma importância muito grande, tanto no passado, como no presente, como no porvir, no futuro. Tem um significado. Então Paulo prega isso para nós nos 3 aspectos. Primeiro, no aspecto que é o aspecto do passado. Nós temos que tomar a ceia do Senhor como um memorial, irmão, do que já foi feito. O Senhor, ele já fez por nós. Amém? Então, nós temos que lembrar da sua morte e do grande amor que ele teve para conosco. Em meio àquele caos, em meio àquela dificuldade que ele passava, ele nos amou. E ele deixou se entregar por nós. Então, é o memorial do passado. Como presente, meu irmão, é como um aspecto de comunhão que nós temos com Cristo e uns para com os outros. Amém? Talvez você esteja na tua casa neste momento, está sentindo: não, mas a minha comunhão, ela não está como deveria com os demais irmãos. Eu quero te dizer algo desta noite, né? Você é o sacerdote da tua casa. Você é o responsável para gerar no seio da tua família essa unidade. Então está havendo comunhão sim, querido, porque você é o sacerdote do teu lar.
Você está trazendo comunhão entre teus filhos, entre a tua esposa e muitas vezes por meio de mensagem entre os teus parentes. E também um aspecto futuro, querido, porque um dia, né, nós também havemos de sentar, né, num grande banquete com o Senhor. Esse é o aspecto futuro da ceia do Senhor, sabe? É a ceia messiânica, onde todos os cristãos vão estar sentados ao lado do Senhor para o grande banquete, o qual nós almejamos muito estar. Amém? Então esse é o aspecto que eu queria que você analisasse nesta noite. É o aspecto do passado, do presente e do futuro. Sabendo que no futuro, querido, nós estaremos com o Senhor. Hoje nós fazemos o presente, né, comunhão com o corpo de Cristo, com os irmãos. Mas nós sabemos de fazer ainda no futuro com o nosso Senhor. Amém? Eu queria só lembrar para você uma passagem interessante do que é se achegar à mesa do Senhor. Do que é ser perfeito na presença do Senhor. Porque isso que aqui está simbolizando, que é o sangue e o corpo de Cristo, isso traz purificação, isso traz santidade a você. A palavra de Deus diz no livro de 2 Samuel, eu não vou fazer a leitura, só para você se lembrar desse texto, fala de um homem, 2 Samuel capítulo 9, chamado Mefibosete. Ele era neto de Saul, filho de Jonas, né? E em dado momento da jornada da vida do reinado do rei Davi, né, ele convoca, ele pergunta se há alguém ainda da descendência que ele queria fazer beneficência àquele homem. E ele diz: olha, existe sim um homem chamado Mefibosete, lá de Lodebar. Talvez você na tua casa tenha se sentido um Mefibosete, meu irmão, nesses dias, sabe? Você tem se sentido que está no lugar nenhum, que não está servindo para nada. Está como um Mefibosete, né? Largado. Você está se sentindo desse jeito porque a quarentena fez com que você se sentisse desse jeito. E assim também se sentia aquele homem rejeitado, esquecido, né? E isso faz com que essa quarentena muitas vezes traz esse sentimento para nós. Qual o sentimento que nós temos? Sentimento de... Porque agora nós temos mais tempo para com a nossa família e nós começamos a descobrir algumas coisas que nós não conhecíamos em nós. Algumas imperfeições. Assim como o Mefibosete era imperfeito das pernas, nós começamos a ver em nós agora algumas imperfeições, irmão. Sabe, talvez a impaciência é uma delas que tem chegado até você, e você agora que começou a perceber isso na sua vida, talvez seja algumas incertezas, sentimento de impotência por estar dentro da tua casa em quarentena, né? Isso são sentimentos de uma coisa que você está sentindo ultimamente, provindo desse aspecto que nós estamos passando. Mas o que eu quero te dizer é que assim também se sentia Mefibosete. Mas a palavra de Deus diz que quando ele, no versículo, lá mais no finalzinho, no versículo, vai dizer o quê? Que ele, no versículo 13, que ele se assentava à mesa do rei todos os dias para ter comunhão. Ou seja, ele era sustentado pela mesa do rei. E quando ele sentava naquela mesa, meu irmão, aos olhos humanos, ele era perfeito. Não havia imperfeição nenhuma nele. O que eu quero dizer para você? Que assim como você está talvez se sentindo nesses dias, como Mefibosete, impotente em algumas áreas da tua vida, como supridor das necessidades da tua casa, eu quero te dizer que hoje você tem a oportunidade de se achegar à mesa também do Rei, do nosso Senhor Jesus, e se tornar perfeito como Ele o é. Amém? Então você vai ter a oportunidade de se colocar realmente na presença do Senhor nesta hora. Se colocar sentado diante da mesa do Senhor, entendendo que o corpo e que o sangue do Senhor foi dado por você e para mim. Amém? Eu sei que você separou na tua casa um lugarzinho, você colocou aí o teu pão, você colocou aí o teu suco de uva. Eu gostaria que neste momento, né, nós pudéssemos orar, né, abençoando o corpo e o sangue do Cordeiro, né? Amém? Eu gostaria que você pudesse fazer também essa oração na tua casa. Amém? Pai, neste momento, nós oramos, ó Deus, abençoando, Pai, o pão, simbolizando, Deus, o teu corpo, o qual, Deus, diz a tua palavra que ele foi moído, ó Deus, pelas nossas enfermidades. Deus, nós sabemos, ó Deus, que neste momento em que nós nos achegamos à tua mesa, ó Deus, é para sermos, ó Deus, purificados, é para sermos, ó Deus, ó Pai, mais parecidos, ó Deus, a ti. Pai, no nome de Jesus, abençoa, Deus, em cada lar neste momento, Pai, o pão, simbolizando o teu corpo, o qual, Deus, vai ser partido agora, Deus, e comido por nós em memorial, Pai, do teu nome. Abençoamos também, Deus, o suco de uva, Deus, simbolizando o teu sangue, o qual, Deus, foi derramado, Deus, naquela cruz do Calvário, Deus. Mas, Pai, que este sangue venha, Deus, trazer cura, Deus, física nas nossas vidas.
Venha trazer curas, Deus, emocional, Senhor Deus. Este sentimento, ó Deus, que muitas vezes, Deus, nessa quarentena tem nos afetado, de sermos, ó Deus, impotentes. Deus, de sentirmos, ó Deus, incapazes de resolver situações. Pai, que este sangue venha nesta noite, meu Pai, trazer, Deus, a firmeza, meu Pai, em nosso coração, nos fortalecendo, Pai, nos conformando, Deus, fazendo dos Deus entender que para isso o Senhor nos chamou, Deus, para termos comunhão contigo. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que nesta noite, Pai, possamos nos alegrar na Tua mesa, porque sabemos que na Tua mesa, Deus, há uma perfeição e que nós em Ti, Deus, somos aperfeiçoados, segundo a Sua imagem, conforme a Sua semelhança. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Deus, cada lar neste momento que vai cear, cada irmão, cada irmã, cada filho. Deus, em nome de Jesus, ser com ele, meu Pai, traz firmeza, traz comprometimento, ó Deus, traz vigor físico, traz, ó Deus, uma perspectiva do coração, meu Pai, de sair logo, ó Deus, dessa quarentena e podermos estar juntos, Deus, comemorando e celebrando, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Agora, meu irmão, então, nós podemos agora partir o pão, amém. Nós vamos cear todos juntos, já está orado, abençoado, agora nós podemos cear, amém. Então, podeis comer o pão, amém. Podeis também agora, amados, tomar o cálice do Senhor, amém. Dê um glória a Deus, amado. Deus é bom, Deus é fiel, amado. Creia que muito em breve nós estaremos aqui para nos abraçar, amém? Você que está na tua casa, agora dê um beijo na tua esposa, parabeniza ela mais uma vez pelo Dia das Mães, abraça os teus filhos, amém? Seja uma família unida, porque para isso é que Deus nos chamou, para sermos unidos em Cristo Jesus. Deus abençoe a tua noite, tá bem? Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que a graça do Altíssimo repouse sobre cada uma de suas casas. Amém? Deus abençoe a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.